orando pelo servo do Senhor. Amém? Pastor Eliane, vem aqui, está orando. Amém? Colocando a vida do pastor na mão do Senhor. E eu creio que Deus está falando e vai continuar falando contigo. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém? Estende as mãos aqui, né? Está abençoando a vida do pastor Eli. Deus amado, Deus querido, eis aqui o teu filho, o teu ungido. Senhor, o qual o Senhor escolheu para trazer a tua palavra, a tua mensagem. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe teu filho abundantemente. Senhor, e conforme teu filho for ministrando a tua palavra, o Senhor vai entrando com providência naquilo que ele necessita. Senhor, fortalece a sua saúde física, mental, espiritual. Ajuda, sustenta o teu filho a cada dia. Senhor, para estar à frente da tua obra. Senhor, e prepara os nossos corações para a tua palavra, Pai. Senhor, não permita que nada venha tirar a nossa atenção, mas que nós possamos estar ligados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Senhor, eu entrego a vida do teu filho nas tuas mãos, crendo na sua vitória. Senhor, abençoa a tua igreja, que a tua igreja possa sair daqui nessa noite com a certeza da vitória através da tua palavra. Senhor, assim já te agradecemos, ó Pai, por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz para a igreja, amém? Olha a palavra do Senhor que está no livro de Lucas. É um dia especial, né? O domingo, o primeiro dia da semana. E nós já começamos celebrando, né? Declarando que só o Senhor Jesus é Deus, né? Essa obra do terceiro dia é obra para Deus, né? Nenhum homem poderia fazer, senão aquele que não tinha nenhum pecado, Jesus, amém? Lucas 24, vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, e abaixando-se o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras pareciam como desvario, em outras versões, com loucura, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pode sentar, glorificando a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta noite, pela tua palavra. Espírito Santo, eis-me aqui, não invalidando a oração que a tua filha fez, mas, Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, que é apta para discernir, Pai, que ela visita, Pai, até, Senhor, o mais profundo do homem, e prescruta até os rins. E nessa noite a tua palavra venha, Senhor, como uma flecha, Pai, no coração, Pai, no lugar certeiro onde precisamos ser alcançados por ti. E que o Senhor cresça nesta noite, e que nós diminuamos e reconheçamos, Pai, que o Senhor é Deus. Amém? Amados, a palavra de Deus aqui, ela está retratando sobre o assunto da ressurreição. Mas antes de eu entrar nesse trecho, nesse texto, eu quero trazer a memória de como se
foi o caminho de Cristo, em palavras sucintas, também não vou me alongar para entrar no texto, que Jesus ele é enviado à terra porque o primeiro homem, o primeiro Adão, pecou. E a Bíblia vai dizer que porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Era impossível o homem ter acesso a Deus. Mas o segundo homem era perfeito. O segundo homem era Cristo. E nele não havia dolo nenhuma culpa. Então havia já um plano de Deus maravilhoso para a minha e para a sua vida. Como João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o detalhe é que Jesus ele vai primeiro formar discípulos, né? Porque o reino de Deus é assim. Deus ele procura formar discípulos para ir, para enviá-los, para propósito, porque Jesus ele começa procurando, e o detalhe que vai mais me chamar a atenção, que ele não encontra homens perfeitos. Ele encontra homens com defeitos, homens com falhas, homens que o negam, homens que o entregam, mas mesmo em tudo isso, ele não desistiu da obra que ele tinha para fazer na vida de cada discípulo. Haja visto que sabíamos que, como Jesus falou, que um deles ia entregá-lo, mas nem por isso Jesus deixou de amar Judas. Mas é porque o coração de Judas ele já estava fora do Senhor. Por isso ele alimentou aquilo que o inferno colocou, e assim foi o fim dele. Mas o que eu quero falar é que, por mais que nós hoje, como discípulos de Cristo, como discípulos do Senhor, o Senhor continua olhando por nós, continua trabalhando em nós, como trabalhou na vida dos discípulos. Por quê? Porque Pedro decepcionou Jesus. Porque quando o negócio estreitou, quando o negócio se apertou, quando a sua vida eminentemente foi colocada em perigo, porque falaram para Pedro, olha, tu é um deles. Não, não sou não. Ah, mas tu fala como um deles. Não, não sou não. Porque Jesus mesmo falou para Pedro, lá atrás, olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar para você nessa noite, que a nossa natureza ela vai falhar. A nossa natureza vai fracassar. O diabo muitas vezes vai soprar no meio do teu ouvido dizendo, você não é digno, olha só o que você fez, olha o que você falou, olha o que você apontou. Mas Deus buscou pessoas imperfeitas para fazer uma grande obra. Mas tudo que Deus quer e espera de nós é que nós não desistamos. Aleluia. Ele não escolheu pessoas perfeitas, não escolheu pessoas qualificadas, não escolheu pessoas com recurso, pelo contrário, ele encontrou pessoas muito dependentes dele, como eu e como você. O que eu quero abordar antes de entrar no texto é que é um preço muito alto para se pagar a sua vida por pecadores sem Jesus não dispor, porque são muitos problemas, cada um tem um problema. João, a Bíblia vai dizer que foi um discípulo que ele deitou no colo do mestre, mas num determinado momento ele falou, Senhor, tu quer que eu ore e peça que desça fogo do céu para consumi-los? Isso Deus está falando, que como a nossa natureza é terrível, como nós falhamos, quando muitas das vezes se iramos, muitas das vezes saímos da direção e do propósito, mas nem por isso Deus deixa de te amar. Nem por isso Deus desiste de você. Nem por isso porque você fracassou numa situação, porque você fracassou numa caminhada, porque algo não deu certo, tu tomou decisões até erradas, mas Deus nessa noite fala para mim e para você, eu morri por você. Aleluia! Para que você tivesse vida com abundância. Glória a Deus! Para que você tivesse uma segunda chance. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão é perfeito. Glória a Deus! E agora eu entro no texto. Por quê? Porque Jesus agora ele morreu. Mas ele fez uma promessa, olha, eu vou morrer. Não vou deixar órfão, vou enviar o meu Espírito Consolador, mas também no terceiro dia eu vou ressuscitar.
ressuscitar. Aleluia. E vou estar à destra do Pai. E um detalhe interessante que a palavra me chama é que eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, Jesus lhe falava muitas coisas, ensinava muitas das coisas, mas na hora que a situação vinha a dificuldade, eles esqueciam da promessa. Meu Deus. Isso não é diferente na minha, na sua vida. Verdade. Quando a situação se aperta, ou uma direção se toma fora do propósito, onde algo nos assusta, ou algo nos preocupa, ou preocupa um dos nossos, ou nossas parentela, nós esquecemos da promessa que ele fez, que ele falou assim: olha, crede em Deus, estará seguro, e crede em nos prosperar, e prosperarei. Deus está falando, se você deixar na minha mão, eu trabalho. Se você deixar eu agir, eu ajo. Porque eu não tive uma morte em vão, eu tive uma morte para te dar vida e vida com abundância. Eu não morri para te dar ouro, eu não morri para te dar prata, eu não morri para te dar uma vida maravilhosa, para você gozar de frutos de bem. Até porque a Bíblia diz que a riqueza é para poucos. Sabia disso? Está em Eclesiastes, é para poucos. Por quê? Porque se Deus desse a muitos, se perderia. E o valor de uma alma é um valor muito precioso, é incalculável. Então agora Jesus vai ressuscitar. Eles vão procurar, as mulheres vão procurar Jesus lá no sepulcro. E quem aparece? Os anjos. 2 anjos. Por que procura no meio dos mortos aquele que vive? Em muitas situações na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente quer procurar solução, procurar uma direção aonde não tem solução, se a solução está naquele que é vivo. Glória a Deus. Esquecemos das vezes de clamar o Mestre. E vamos ouvir o que Jesus falou para o discípulo: homens de pequena fé. Aqueles homens dentro do barco, ele é procurando mestre, mestre. Mas o interessante é que Jesus, ele vai falar: olha, convém que o Filho do Homem seja entregue. Ele está falando: olha, eu não vou fugir do propósito. Mas Senhor, até pelo Senhor, Pedro entra na frente dele: Senhor, eles não vão tocar no seu pelo, apartar de mim, Satanás. Quem és tu para impedir o propósito de Deus? Jesus está falando que nada pode impedir o propósito que Deus tem na minha e na tua vida. Glória a Deus. É isso que Deus está falando. Jesus falou: olha, eu vou morrer, mas vou cumprir, porque o que eu tenho para fazer na vida de vocês, ainda que vocês vivam dias difíceis, Jesus falou na sua palavra: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, quando vocês falhar, o mundo vai desabar em cima de vocês, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E Deus está falando: olha, tu pode até tropeçar, pode até cair, mas a minha mão te ergue. Aleluia. Glória a Deus. Porque o projeto de Satanás é falar que você não é coisa nenhuma, que você não é digno do mestre, porque você não se parece com ele. É mentira dele. Nós somos imagem e semelhança de Deus vivo. Aleluia. Deus morreu por pecador. Jesus falou que os médicos são para os doentes e não para os sãos. Jesus é para aquele que erra mesmo, é para aquele que falha, é para aquele, mas não é para aquele que nega, não é para aquele que desiste. Diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, enfraquecido nessa situação, mas eu preciso da tua mão. Glória. Porque o salmista disse no Salmo 70: presta-te, Senhor, me socorrer. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ser socorrido. E ele conhecia o Deus que apressava. Porque no Salmo 40 ele disse: esperei com paciência no Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que a gente vai ter até a paciência para guardar o trabalhar de Deus. Mas tem momento que a aflição é tão grande que você precisa clamar aos céus. Glória a Deus. Aleluia. E na noite desse dia não é diferente. O que você não pode fazer é quando essas mulheres tomar uma direção para um lugar morto, uma direção onde o mestre não está, porque ele já tinha falado: olha, eu vou ressuscitar. Não perde
a sua audição e a voz do teu coração ao Senhor Jesus. Aleluia! Porque é o Espírito Santo que tem a direção. Porque o Espírito Santo todo dia vai te levar até aos pés da cruz. Glória! Ele vai te lembrar todo dia. Você não tem que se lembrar da cruz porque hoje é Páscoa, é o terceiro dia que ele ressuscitou. Não, tu tem que lembrar todo dia. Aleluia! Quando você acordar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu Glória. sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de ti. Muito obrigado por derramar o teu sangue naquela cruz para me redimir e tornar a minha comunhão com o Pai. Glória! Aleluia, Jesus. Nós precisamos, porque parece que são datas festivas ou marcadas que nos vamos aproximar, mas não, ou numa ceia que temos que cear. Às vezes perdemos o culto, mas não, na ceia eu tenho que não, de maneira nenhuma. Cada culto, você está anunciando Glória! a tua comunhão com Ele, Glória a Deus. está anunciando. E ele vai dizer no 8, e lembraram-se das suas palavras. Às vezes vamos esquecer do que Jesus falou, do que o profeta falou, que o profeta foi usado por Deus, falou que é profeta, que Deus falou na sua palavra. Muitas das vezes esquecemos da promessa, porque a promessa também ela tem um tempo para cumprir, e a promessa também tem uma posição para que seja cumprida. A promessa não cumpre porque Deus falou, a promessa de Deus cumpre porque Ele falou e você se colocou no querer e na posição dele. Glória! Deus não entrega nada do céu de qualquer maneira. Mas se a promessa fez, mas qual é a tua posição com Ele? Como tem sido o teu achegar diante dEle? É com muita murmuração? Não. Mas é com muito o quê? Busca, humilhação? Sim. A Bíblia diz, coloca o teu pó em rosto. E pode ser que haja esperança. Glória! Pode ser. Mas a minha Bíblia e a tua vai dizer que o nosso Deus é cheio de misericórdia. Então é certo você achar o favor de Deus. Então nessa noite, o que o Espírito Santo quer te lembrar é que Ele ressuscita e Ele está vivo à destra do Pai. Glória! E Ele vive, porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. O que te preocupa o amanhã? É uma conta, é uma despesa que tu vai comer, vai beber? Não. Preocupa com a tua alma, preocupa com a sua comunhão com Ele. Porque no livro de Gálatas fala que a vida é como um fio de prata que se rompe num de repente. E o salmista vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, muitos fios de prata já tinham se rompido, inclusive o meu. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem te preservado, tem te dado oportunidade, tem te chamado, tem falado, tem te tocado, e você está achando, coisa da minha cabeça, agora não, mas Deus está falando, apressa de me buscar, porque aquele que me busca, encontra. Aleluia! Encontra o que, pastor? Encontra a riqueza? Não. Primeira coisa que Deus vai te dar é a paz, que o mundo não tem para dar. Tem gente cheia de dinheiro, mas está com a alma perturbada. Tem gente que está comendo arroz, feijão, ovo, glorificando a Deus, mas é cheio da paz. Aleluia! É cheio da paz. Dorme tranquilo, porque o Espírito Santo, salmista Davi, perseguido. Saul tentou matar ele 21 vezes. Aí no Salmo 4 ele fala assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Olha só, alguém perseguido, alguém jurado. Ele falou: Senhor, eu tenho que dormir, e se eu dormir, eu sou o quê? Eu estou vulnerável a qualquer ataque, a minha vida, mas o Senhor é que me guarda. Aleluia! Porque você, olha, eu não vou perder meu sono por causa desse problema. Eu não vou perder meu sono porque isso está me consumindo. Não, eu vou deitar e confiar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. Aleluia! Glória! Jesus. Então Ele ressuscita para te dar vitória. Ele ressuscita para te dar vida com abundância. Ele ressuscita porque Ele está trabalhando na tua casa.
Ai, pastor, mas parece que as coisas não estão... Dá sim. Você não precisa ver. Você só precisa crer que o Senhor está trabalhando. Glória! Tem tempo para chamar. Deus chama pelo nome. Deus quando chamou, não chamou morto, vem para fora, não. Deus chamou Lázaro, vem para fora. Você precisa profetizar, Senhor, chama a vida do meu filho para fora. Chama da minha mulher, do meu esposo, do neto. Quem for, chama pelo nome. Aleluia! Porque Deus chama pelo nome, sabe por quê? Porque Ele é perito em ressuscitar. Aleluia! Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitou Lázaro. Ele é perito em ressuscitar, mas ele tem propósito. Ele tem propósito. Então nessa noite, nesse dia, não perca tempo na direção onde Jesus não está. Vá na direção do céu, porque quando ele chegou na cruz, ele disse assim, olha, está consumado. Sabe o que é consumado? Está concluído. E ninguém pode mudar aquilo que já foi executado. O que foi executado? Uma ordem de vitória, porque a Bíblia vai dizer que o céu se rasgou, de baixo para cima, não, de cima embaixo. Deus está falando, você e eu tem acesso ao trono de Deus através do Filho de Deus. Aleluia! E outra coisa, não fica preocupado com as acusações do diabo, de quem fala, do que fala, uma situação, às vezes as pessoas vão nos afrontar. Tem momento que a gente, como diz a Bíblia, a gente fracassa assim, falha. E o diabo vai dizer assim, soprando, é o diabo soprando, não é Deus. Está vendo aí? Tu não é digno não. Olha só o que fez. Ele diz que é filho de Deus, é filho aí. Mas olha só. Deus morreu por você ser assim, pecador e miserável e falho. Aleluia! Sabe por quê? Enquanto você erra aqui, o outro erra ali, e o outro erra lá, mas Deus é cheio de amor. O que Deus não quer é que você desista por causa de instrumentos usados pelo inferno. O que você precisa, Senhor, segura na minha mão, me dá graça, sabedoria, entendimento e me guia no caminho da vitória. Aleluia! Porque foi para isso que ele morreu, para te dar vida, e vida com abundância. Satanás não vai desistir de soprar no meio do teu ouvido, para desistir, para perder a direção, que não vai acontecer nada na tua cara, que nada, mas aquele que fez a promessa é fiel. Aleluia! Aguarda só um pouquinho. Jesus falou assim, ó, meu pai trabalha até agora, e eu também. Está os três trabalhando. Está o Pai trabalhando, está o Filho trabalhando e o Espírito Santo trabalhando dentro da tua vida. A Trindade toda trabalhando aonde que o inferno tem chance. A única coisa que o inferno tem chance de destruir é quando você desiste. Quando você desiste, a tua casa perece. Quando você desiste, é como se você chegasse na metade do caminho, você volta tudo de novo, e faltava só outra metade para você vencer. E o percurso é o mesmo. E o que Deus está falando nessa noite para mim e para você, Ele não morreu, Ele não sofreu por mim e por você, Ele foi levado naquela cruz com a morte vergonhosa, porque a morte de cruz é vergonhosa, para que você desistisse, para que você desanimasse. Mas na noite desse dia, a Páscoa lembra a ressurreição dele, que ele venceu. Foram procurar ele, ele falou, o anjo falou, por que procuras aqui no meio dos mortos aquele que vive eternamente? Ele vive eternamente, ele está diante do Pai. Glória a Deus. E ele te ama demais. Aleluia. Para isso, morreu Jesus, por mim e por você. E elas vão anunciar. E Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Tem gente que, por mais que você vai anunciar, não vai acreditar. O que nós temos que, esse texto aqui nos ensina algo muito tremendo. Nós temos que ficar atento ao que Jesus ensinou, o que Jesus falou, porque nós vamos vivenciar na nossa vida situações que vão falar o contrário do que Deus falou. Mas se você se esquecer do que Deus falou, você vai perder tempo. Você lá vai conferir para ver se é verdade. E nada mais o Espírito Santo vai te lembrar, olha, eu te falei. E foi o que aconteceu. Elas esqueceram o que o mestre falou. Então nessa noite,
Não esqueça o que o mestre falou, que Ele é contigo, Glória. Ele é na tua casa, Ele é com a tua família, Ele é na tua saúde. Agindo Ele, não há quem possa impedir, Aleluia. porque Ele é Deus. Aleluia. E Ele vai dizer, e as palavras pareciam como loucura, e não as creram. E retirou-se admirando aquele caso. Quando ele chegou lá, ele viu. Sabe, irmão, a gente não pode ser Tomé, não. Só creio porque eu estou vendo. Pedro aqui deu uma de Tomé. Foi lá, só acreditou, chegou lá, o sepulcro estava vazio. Se Deus falou, está falado. Glória a Glória. Deus. Se Deus falou para você que vai fazer, irmã, não fique imaginando como Deus vai fazer, não. Você não precisa ver, não. Como assim? Você não precisa ver, você crê. Glória. Sabe por quê? Porque se você imaginar como Deus vai fazer, você vai imaginar muito pouco. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus estão muito elevados. Aleluia. Muito acima do que tu Glória a pede, Deus. muito acima do que tu espera, muito acima do que tu pensa. Ainda mais diz ainda em João 14, que aquele lugar que ele preparou não chegou no teu ouvido, não chegou ao coração do homem, não chegou ao teu entendimento. Então Deus está falando, fica imaginando não, filho, porque eu faço muito bem. Glória a Deus. Você está Aleluia. pensando de um jeito, eu vou fazer de outro. Aleluia. Eu vou fazer do jeito que você quer, não vou fazer do jeito que precisa ser feito. Glória. Porque o intuito de tudo não é Deus colocar tudo no lugar, não. É o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Porque quando Deus entra no lugar, a palavra em Apocalipse 3:21 diz assim, olha, quando ouvires a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. Eis que bate a porta. Deus tem batido na porta. Que porta é essa, pastor? Porta do nosso coração. Senhor, filho, deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Deixa eu ocupar esse vazio que você tem dentro de você. Que você sorri para todo mundo. Mas quando chega a noite você chora falando comigo. Deus está falando, Espírito Santo está falando, deixa eu trabalhar na tua vida. Glória. Deixa eu trabalhar no teu cenário. Porque já viu visita? Visita só fica na sala, né? A nossa vida não pode ser diferente. Jesus não pode ficar só na sala. Porque, né? Visita você pode clamar por ele, ele vem. Mas se você quiser que ele habita mesmo. Para Aleluia. habitar, tem que pegar a chave da tua vida, da tua casa, de tudo que te incomoda, entregar ele. Senhor, vai naqueles cômodos mais ocultos que precisam ser trabalhados por ti. Não precisa nem mostrar, irmão, qual é o cômodo, não, que ele sabe. Não tem nada oculto que não há descoberto. Não há nada oculto que Deus não sabe. Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que dia e noite, treva para ele é como luz do dia. Está tudo patente aos olhos dele. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Ele é Senhor, é soberano. Aleluia. Deus está precisando, Deus está falando assim, olha, deixa comigo, deixa eu trabalhar, confie em mim. Quando viesse, porque nós somos provados também quando Deus está trabalhando. Muitas das vezes a gente se atemoriza, não quer encarar a situação, mas nós estamos falando, sou contigo, não quero. Porque quando nós enfrentamos a situação em Deus, aí o inferno recua. Aí o reino prevalece. Glória. Aleluia. Porque a Bíblia diz que se a tua força for pouca, será frouxa no dia da peleja. Então a tua força tem que ser no Senhor, porque é o Senhor que te dá força. Você não tem força senão no Senhor para vencer. Glória. Então na noite desse dia, que o Espírito Santo nessa noite nos trouxe a lembrança de Ele é contigo. Ele é com a tua casa. Não deixa Satanás, aquele Deus sujo, te acusar. Seja quem for, onde o diabo levantar. Saiba assim, olha, tu não é o que o diabo fala através das bocas. Tu é o que Jesus diz. Tu é filha minha, filho meu, escolhida Aleluia. meu, Glória. sacerdócio santo. Aleluia. Glória Por a isso Deus. que eu morri naquela cruz. Para te redimir e para te dar vida com abundância. Não desista. Creia no Filho de Deus que Ele vive. Amém? E as palmas. Ei.